Meus amigas, boa tarde a todos, para quem está comigo aí ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem nos acompanha aí na aula gravada. Satisfação mais uma vez estar com vocês. Eu sou o professor Alcântara e estamos aqui hoje, com a graça de Deus, para mais uma aula, para a gente poder assim, se preparar bem, nos apropriar de alguns conhecimentos que irá nos levar para o nosso objetivo, que é a aprovação no EAP. Peço a Deus que Ele nos conduza nessa aula, que Ele me direcione, que Ele me use como instrumento para a vida de vocês, para que possamos compreender essa matéria e ela possa entrar bem em nossa memória. Então é isso, pessoal. Nós estamos aqui estudando o MTP-01 e na aula anterior nós falamos sobre o pensamento tático. Foi o último tema transversal que nós trabalhamos aqui e agora, de fato, nós vamos trabalhar os 3 pilares do MTP-01. Intervenção policial, processo de comunicação e o uso da força. Tá? Então, já temos agora bagagem suficiente para compreender esses próximos temas de agora em diante. A aula de hoje a gente vai falar sobre intervenção policial. Tá? O primeiro assunto, o primeiro pilar do MTP-01. Mas antes de darmos continuidade, a gente vai aqui fazer uma revisão da aula anterior, falar um pouquinho, revisar sobre pensamento tático, um capítulo muito importante, um capítulo relativamente extenso, muitas informações, muitos detalhes, então vale a pena a gente poder relembrá-lo para fixar melhor esse conteúdo, tá bom? E nossa revisão aqui é sempre por meio de perguntas, Eu vou guiar vocês na revisão por meio de perguntas. E quem puder ir auxiliar nas respostas, é sempre bem-vindo aí a uma interação com vocês aqui pelo chat. Então vamos lá, gente. Sobre pensamento tático. Quando a gente fala em pensamento tático, qual que é as primeiras palavras que vêm em nossa mente? Vamos relembrar? O que é pensamento tático em poucas palavras? Alguém se recorda aí? Então, pensamento tático é o processo de quê? De fazer uma leitura de ambiente. Quando nós falamos em pensamento tático, nós estamos falando em leitura de ambiente, que é a mesma coisa que a análise do cenário, a avaliação do teatro de operações, tudo que tem a ver com o local, com o ambiente que o policial está atuando, nós estamos falando em pensamento tático, beleza? E nós havíamos também comentado que o policial, quando ele está pensando taticamente, ele realiza 4 ações. 4 ações. Ele chegou no local e começou a pensar taticamente. O que ele faz, na verdade, quando ele pensa taticamente? Aí é só nós lembrarmos de quê? Do MIP, O MIP são as 4 ações que o policial executa quando ele pensa taticamente. Vamos lembrar aqui o que é o MIP? As 4 ações? Então, a letra M do MIP. O que significa a letra M do MIP? Ele chegou no local, ele vai o quê? Visualizar o local, não é isso? Vai mapear esse local. E mapear significa fazer uma varredura visual desse local. M. A letra I do MIP, primeira letra I do MIP. Ele vai identificar, identificar os perímetros de segurança nesse ambiente. Ou seja, ele vai procurar pelos abrigos que o próprio ambiente oferece. Os abrigos naturais, os abrigos artificiais, uma esquina, uma pilastra, um poste, uma árvore, um veículo. Então, uma série de locais que o policial pode utilizar como abrigo nesse ambiente. Ele está identificando nesse local os abrigos que o ambiente oferece. E depois que o policial já se localiza atrás de um abrigo, ele está protegido, ele tem agora melhores condições de executar as próximas ações. Então, a letra P do MIP é priorizar os pontos que exigem uma maior atenção do policial. Que pontos são esses? São os pontos de foco. Então, inicialmente, o policial chega no local, está abrigado e começa ali a verificar. Nesse local tem alguma ameaça? Tem algum ponto de onde pode surgir uma ameaça? Então, é priorizar esses pontos de onde pode surgir uma ameaça, que nós chamamos de pontos de foco. P é priorizar. E a última letra I do MIP é que o policial deve tentar interferir no processo mental de agressão do infrator. Nós trabalhamos bastante isso aqui na aula anterior e nós estudamos que o que é processo mental de agressão? Processo mental de agressão. Se é processo mental de agressão, vamos tentar recapitular o conceito? Processo, fala de etapas, são as etapas. Processos são etapas. Mental são as etapas que a mente de uma pessoa percorre para agredir o policial militar. Processo mental de agressão. Beleza? Então, o policial tem que tentar interferir, influenciar, romper esse processo mental de agressão do infrator. Nós fizemos aqui a analogia que esse processo mental de agressão é uma corrente com elos, com 3 elos. Cada elo da corrente é uma etapa que o agressor percorre para agredir o policial. Então, quais são as etapas do processo mental de agressão do infrator? Vamos recordar? Olha só. O agressor ele vai identificar, o que mais? Decidir e agir. Identificar, decidir e agir. Então, cada etapa dessa é um elo da corrente. O policial tem que quebrar esse elo da corrente. Como? De que forma? De que forma?
Vamos lembrar? Com um alicate. Lembra do alicate? Como é que chama esse alicate? OSDAP. O OSDAP, portanto, é o alicate, né, que quebra esse elo da corrente, do identificar, decidir e agir. O OSDAP nada mais é do que os fatores que vão compensar, ajudar o policial a compensar essa desvantagem que ele tem no processo mental da agressão. O que é o OSDAP? Letra O do OSDAP. Ocultação. Letra S. Surpresa. Letra D. Distância. Letra A. Autocontrole. E a letra P. Proteção. Desses 5 fatores, tem um que é mais importante. Qual é o mais importante? Qual é o mais importante do OSDAP? É a proteção. Beleza? Muito bem. Então, por que o policial tem uma desvantagem inicial em relação ao agressor, no processo mental da agressão? Por quê? Porque o policial tem uma etapa a mais a ser percorrida para responder essa agressão. Uma etapa a mais. Que etapa a mais é essa? É a etapa do certificar. O policial deve identificar, certificar, decidir e agir. E o policial segue essa ordem. Agora, o agressor, ele obrigatoriamente segue essa ordem? É uma pergunta que eu faço. Obrigatoriamente ele segue essa ordem? Não. O agressor ele não segue essa ordem necessariamente ou obrigatoriamente. Ele usualmente segue essa ordem. Eu falei que é o usualmente. Então, nem sempre. Ok? Então, um ponto importante que nós aqui comentamos, fizemos questões sobre esse assunto, ponto importante para a prova também. Ok? Muito, muito bom. Também trabalhamos aqui sobre o quarteto que governa o pensamento tático do policial. Qual é o quarteto de conceitos que governa o pensamento tático do policial? Vamos lembrar? Vamos lembrar? São 4 conceitos. E para isso, nós temos o senhor FOC. Lembra do senhor FOC? Letra S do senhor FOC, o que significa? Área de segurança. Beleza? A letra R do senhor FOC, o que significa? Área de risco. E o FOC? Ponto de foco e ponto quente. Tá? Isso é muito importante. Também saber a relação de um conceito com o outro. O que faz parte da área de risco? O que faz parte da área de risco são os pontos de foco. Beleza? E os pontos de foco, por sua vez, é composto por quê? Por pontos quentes. Então, os pontos quentes fazem parte dos pontos de foco. Tá bom? Então, algo muito importante. Nós também trabalhamos aqui na aula anterior. Vamos lá, pessoal, para poder finalizar aqui essa revisão agora. Nós trabalhamos também aqui com o alinhamento do tema pensamento tático com os estados de prontidão. Então, em que momento que o policial opera no estado de alerta, no estado de alarme, quando ele está ali pensando taticamente? Dei aqui alguns exemplos na aula anterior. Tá? Então, quando o policial está se aproximando, quando ele se aproxima da área de risco, qual é o estado de prontidão que ele deve atuar? Quando ele se aproxima, ou seja, está deslocando, está em direção à área de risco. É o estado de alerta. Beleza. Aí chegou diante da área de risco. Ele está lá visualizando os pontos quentes, aliás, os pontos de foco. Já identificou ali alguns pontos de foco que estão dentro da área de risco. Nesse momento, ele poderá ou ele deverá atingir ou subir para o estado de alarme. Quem viu a última aula vai se recordar disso. Então, quando o policial ele visualiza a área de risco e ele identifica alguns pontos de foco, o policial ele poderá subir para o estado de alarme. Ok? E, obviamente, dentro do ponto de foco, o policial está sujeito a encontrar os pontos quentes. Então, quando ele encontra um ponto quente no ponto de foco, aí, nesse momento, o policial deverá atingir definitivamente o estado de alarme. Tá? Então, assim, estou sendo aqui bem breve mesmo na minha revisão, mas quem assistiu a aula anterior vai se recordar dos exemplos que nós temos aqui, tá? É só mesmo uma recapitulação. Beleza? Então, esses foram os principais pontos que nós trabalhamos aqui na aula anterior sobre o capítulo Pensamento Tático. E agora, nós iremos dar início, né, ao primeiro tema central do MTP 01, que é intervenção policial. Beleza? Intervenção policial. Vou, então, aqui deixar agora o nosso mapa mental, que é o que nós utilizamos para fazer a revisão, para a gente poder agora aprofundar nesse tema aqui, ó, tá? Intervenção policial. Só um momento, eu vou aqui mudar a tela para a gente poder dar continuidade. Isso aí, pessoal. Então, intervenção policial. Eu vou começar esse assunto, né? Sempre a gente começa um tema, começa um capítulo, trazendo o conceito, né? O que é intervenção policial? É importante pensar um pouquinho o que é intervenção policial. E quando a gente constrói uma compreensão, gente, nós nem precisamos decorar mais esse assunto, porque a compreensão ela é construída dentro de nós. Tá? Eu sempre gosto de trazer aqui para a gente construir juntos uma compreensão, imagens, né? Imagens, exemplos. E aqui nós temos na tela, né, alguns exemplos de intervenção policial. Eu vou aqui mostrar para vocês esses exemplos, e a gente vai, depois que eu pontuar cada exemplo, e existem outros também, a gente vai construir aqui um conceito, tá bom? Observe que na primeira imagem,
temos aqui policiais, né, realizando a assistência, o socorro a uma pessoa. É uma intervenção policial. Na segunda imagem, nós temos aqui policiais, aparentemente, fazendo uma blitz educativa, né, ou uma fiscalização, beleza? Na próxima imagem, nós temos policiais aqui realizando uma incursão no aglomerado. É um outro tipo de intervenção. Uma incursão, né, para averiguar uma situação, para checar uma situação que foi repassada pelo Copom, e aqui, então, incursionou para fazer essa averiguação. Na quarta imagem, aqui embaixo, nós temos aqui policiais realizando abordagens e buscas pessoais em pessoas em atitude suspeita. É outro tipo de intervenção policial. Aqui na sequência, nós temos policiais distribuindo folders, distribuindo informações, dicas PM, dicas de segurança para a população que está ali passando pela rua. E na outra imagem, na última imagem, nós temos aqui aparentemente um cerco bloqueio, né? Policiais que estavam perseguindo o veículo, com o apoio do rádio patrulhamento aéreo, da aeronave da polícia, e interceptaram o veículo e estão fazendo ali uma abordagem. Ok? Então nós temos aqui situações, né? Situações que os policiais tiveram que intervir. Então, olha só, pessoal. O que é, então, intervenção policial? Então, olha só. A intervenção policial, a gente pode compreender que é uma ação ou operação. Se a frase que está no manual definiu intervenção sendo uma ação ou operação, isso significa que são situações diferentes. Ação ou operação são tipos de intervenções diferentes, ok? Que empregam técnicas e táticas policiais em eventos de defesa social. Então, quando eu falo que o policial realizou uma ação não necessariamente é algo ali que teve um planejamento prévio com a elaboração de uma ordem de serviço, de um memorando, de um documento, de um plano escrito, bem elaborado, né? Uma ação é mais algo ligado ao cotidiano do policial. O policial ele se deparou com uma situação e ele interviu diante da situação que ele se deparou. Por exemplo, aqui, uma abordagem a uma pessoa em atitude suspeita, né? A assistência que ele presta a uma pessoa, ok? É uma ação policial, tá? Agora, uma operação já é uma intervenção policial que ela exige um planejamento prévio, é algo mais estruturado. Exige ali sentar, levantar informações, fazer todo um diagnóstico, ok? Obter informações completas sobre uma situação. Então, é algo mais planejado mesmo, algo mais estruturado. Isso é uma operação policial. Daí, temos aqui a operação Blitz, temos a operação cerco bloqueio e uma série de outras operações, beleza? Então, ação ou operação que empregam técnicas e táticas policiais em eventos de defesa social. Então, conhecendo agora o que é uma intervenção, a gente não fica preso, né? Que a intervenção consiste só na prisão de uma pessoa. O policial só intervém quando ele prende uma pessoa ou quando ele chega para atuar de forma repressiva contra um cidadão. Tá? A operação não é só uma intervenção repressiva. A operação é qualquer tipo de ação ou operação que o policial realiza, ok? Na sua atividade operacional. Beleza? Então, nós vamos ampliar um pouco agora a nossa compreensão sobre a intervenção policial. Beleza? E muito cuidado, pessoal, muito cuidado, que agora assim é um detalhe para efeito de prova. Nós não podemos confundir o conceito de intervenção policial, tá? Com o conceito de abordagem policial, de uma ocorrência policial ou de uma operação policial. Eu diria que tudo, né? A abordagem, a ocorrência, a operação policial estão dentro do conceito de intervenção. Então, o conceito de intervenção ele é um conceito bem mais amplo. Vai desde o esclarecimento de dúvidas ou fornecimento de informações junto ali a um transeunte, até o disparo da arma de fogo, que o policial realiza durante a sua atividade. A imobilização, a algemação de uma pessoa é uma intervenção. Quando o policial cumpre um mandado de prisão, é uma intervenção policial. Eu poderia ficar aqui um tempão dando exemplos de intervenção policial, porque é um conceito bem amplo mesmo. Tá? Então é isso. Então, já que nós agora já compreendemos o que é uma intervenção policial, nós vamos agora fazer a classificação da intervenção policial. Beleza? E essa classificação da intervenção policial, ela tem uma relação direta com o assunto que nós já estudamos aqui. Lembra lá atrás do IACA? Lembra lá da etapa 3 da avaliação de risco? A etapa 3 da avaliação de risco é a classificação de risco. Tá vendo só? Já está começando a usar aqui informações que são importantes e que nós estudamos lá atrás. Então, nós temos quantos níveis de risco? Nós temos 3 níveis de risco, não é isso? Então, cada situação que o policial se depara ou ele enfrenta no seu dia a dia, ela tem um grau de risco. Ou um risco com nível menor, ou um risco com nível maior. Tá? Então, aí depende da situação. Tá? Então, para cada nível de risco, nós temos uma intervenção policial proporcional, ok? Adequada para cada nível de risco.
Então, se nós temos 3 níveis de risco, consequentemente, nós temos também 3 níveis de intervenção policial. E nós não podemos confundir os níveis de risco com os níveis da intervenção policial. Eu vou dar aqui alguns exemplos, tá bom? E conto aí com a participação de vocês. Olha só. Vamos imaginar que o policial ele está ali de serviço, ele está num contexto em que ele não está visualizando nenhum problema. Está tudo dentro de uma normalidade. Nada de nenhuma ameaça visível, nenhum risco visível, risco não, nenhuma ameaça visível, nenhum perigo iminente, tudo dentro da normalidade. Ninguém ali para ser abordado com busca pessoal, tudo dentro de uma normalidade. É uma situação, não é isso? Então, essa situação de normalidade, nós podemos classificar com que nível de risco? Vocês podem me ajudar? Está aí comigo ao vivo? O Igor, a Patrícia, a Josiara. Qual é o nível de risco em uma situação de normalidade? É o nível 1, não é isso? Uma situação de risco nível 1. Muito bem, né? Que o policial ali está operando no estado de atenção. Perfeito. Então, tá. Então, para se manter a situação num risco de nível 1, o que o policial deve fazer? Por exemplo, o patrulhamento, um contato, né, com uma interação comunitária, uma orientação, uma informação, né, oferecer uma dica de segurança da polícia militar para a população, a presença policial, a mera presença policial num ambiente, num policiamento ali, ok? Então, isso já consegue ali preservar, manter a situação de normalidade. Então, o policiamento ordinário, o patrulhamento, o radiopatrulhamento ordinário, né, a interação comunitária, nós podemos, então, classificar como intervenções de nível 1. Intervenção de nível 1. Então, o que o policial realiza, o que o policial executa na sua atividade é a intervenção. O policiamento, o radiopatrulhamento, a presença, né, a prestar uma informação é a intervenção. A situação de normalidade, o que ele está vivenciando, onde ele está inserido, é a situação de risco nível 1. Ok? Então, uma situação de risco nível 1, o policial adota intervenções de caráter assistencial, educativo, preventivo e o estado de prontidão coerente. Numa intervenção de nível 1, é o estado de atenção. Isso é muito importante, essa ligação, ok, dos estados de prontidão também é muito importante com cada nível de intervenção policial. Beleza? Muito bem. Vou dar aqui um outro exemplo agora, pessoal. Tá? A guarnição, ela está em patrulhamento, né, em radiopatrulhamento, e aí, de repente, eles visualizam que tem uma motocicleta com 2 ocupantes. Está ali parado próximo a um caixa eletrônico, né, e estão observando as pessoas que estão entrando e saindo do caixa eletrônico, né, já há um tempo. Então, os policiais percebendo isso, e depois já também de receber alguns comunicados via Copom, algumas ligações que o Copom recebeu, que existem 2 pessoas paradas próximo a um caixa eletrônico, então isso demandou o quê? Uma averiguação por parte dos policiais, porque são 2 pessoas em atitude suspeita, que demandam uma abordagem com o pessoal. Então, essa situação de 2 pessoas em atitude suspeita, isso demanda a necessidade de uma verificação, de uma averiguação, de uma checagem. Então, essa intervenção policial, que consiste na abordagem com busca pessoal, é a intervenção nível 2. Os indivíduos em atitude suspeita é a situação de risco nível 2, que demanda a averiguação, que é uma intervenção de nível 2. Ok? Então, quando há um indício, tá, gente? É um indício de algo que pode depois se desdobrar ou se concretizar depois numa ameaça, um risco. Nível 2. Estado de prontidão coerente, estado de alerta. Beleza? Muito bem. Aí os policiais foram para essa abordagem, né, a esses indivíduos que estavam na moto. Durante a abordagem, quando foi iniciar a abordagem, o garupa da moto, ele sacou uma arma e apontou para os policiais. Olha só a situação. Então, aqui já é uma situação que de risco real. Confere? Risco real. Se é uma situação de risco real, ela exige dos policiais uma intervenção de caráter repressivo. Caráter repressivo. Que é o próprio disparo da arma de fogo dos policiais. Então, o disparo da arma de fogo é um exemplo de uma intervenção de nível 3, de caráter repressivo. Que ela foi adotada em resposta a uma situação de risco nível 3, que é se deparar com uma pessoa apontando uma arma contra a guarnição. É uma situação de risco nível 3. Então, para cada nível de risco, há uma resposta policial compatível, proporcional. Ok? Então, a intervenção policial é a resposta que o policial dá ao que ele se depara. Beleza? Então, é isso. Por isso que é importante a gente classificar o risco, e depois que se classifica o risco, o policial sabe que conduta, ele escolhe que conduta ele vai adotar diante do que ele está ali vivenciando. Beleza? Isso é muito importante, cai muito em prova.
esses detalhes que eu estou comentando com vocês, tá bom? Especialmente aqui em relação também aos estados de prontidão, ao caráter da intervenção, ao caráter das ações policiais em cada nível de intervenção. Isso é muito cobrado em prova também, tá bom? Beleza. Então, aqui, ó, já trabalhamos com vocês o conceito de intervenção policial, que é toda ação ou operação que empregam técnicas e táticas policiais. Trabalhamos agora a classificação da intervenção. Então, como que a intervenção é classificada? Ela é classificada em 3 níveis. Ok? Intervenção de nível 1, nível 2 e nível 3. Lembrando, senhores, algo que eu já comentei aqui. Não existe nível 4 de nada nos manuais. Se mencionar numa questão de prova, intervenção nível 4, intervenção nível 5, já pode de cara descartar porque está errado. Beleza? Muito bem. Nosso próximo assunto dentro desse capítulo de intervenção policial, vamos falar agora um pouco sobre as etapas da intervenção policial. As etapas da intervenção policial. Ó, já é mais um grau, né? Já é mais uma outra vertente que a gente trabalha aqui dentro desse capítulo. Conceito, níveis, né, que é a classificação da intervenção, e agora as etapas. Não, gente, não confunde etapa com nível. A etapa fala de fase dentro de um processo. Okay? Os níveis são graduações que o policial ele classifica. Não confunde etapas com níveis. Etapas, nós podemos ter etapa 4, alguma coisa, podemos ter etapa 5. Níveis é só ter o terceiro nível. Beleza? Vamos lá. Meus amigos, de cara aqui, eu já quero que vocês saibam que nós temos 4 etapas da intervenção policial. 4 etapas da intervenção policial. Nessa simples frase que eu mencionei aqui, ó, 4 etapas da intervenção policial, nós temos aqui 2 informações muito importantes para efeito de prova. Primeiro, eu falei que são 4. 4, tá? Se eu falei que são 4, primeira coisa, o número aqui é importante. O número aqui é importante. Cuidado que numa questão de prova, está sujeito a banca mencionar que são 5 etapas, que são 3 etapas, 6 etapas, ou qualquer outro número que não seja 4. Número é sempre muito importante ao encontrar um número numa afirmativa. Fiquem alertas, tá? Falei que são 4 etapas. Eu falei aqui etapas. Se eu falei que são 4 etapas, isso significa um outro ponto relevante para nós. O que vocês acham que é relevante nessa frase que eu acabei de falar? 4 etapas. Por que é importante? Porque se são etapas, a ordem das etapas é importante para nós aqui, para efeito de prova. A ordem das etapas, a sequência, tá? E aí, para nós aqui lembrarmos da ordem das etapas, meus amigos, tá? Nós temos um bizu que vai nos auxiliar aqui nesses 2 pontos. Tanto para lembrar da ordem das etapas, tanto quanto para saber a quantidade das etapas, que é o DPEA. DPEA. O que é o DPEA? São as iniciais das etapas da intervenção policial. Tá? Então, a gente vai trabalhar aqui cada etapa aqui, ó. DPEA, diagnóstico, plano de ação, execução e avaliação. Tá? As 4 etapas. Tem que estar nessa ordem. Então, para garantir o sucesso da intervenção, o policial segue aqui essa ordem de etapas. Beleza? Eu já comentei com vocês na aula passada, salvo engano, que antes mesmo que o policial já esteja na intervenção, antes que ele vá para a intervenção, já esteja presenciando a intervenção ali, ele já realiza algo importante na sua atividade policial, que é o preparo mental. Então, esse diagrama que nós estamos vendo aqui na tela, ele mostra o que para a gente? Que o preparo mental ele já ocorre antes da intervenção policial. O policial já tem que se preparar mentalmente, já tem que ficar vigilante, já tem que analisar possibilidades, situações que podem acontecer, porque se acontecer, ele já ensaiou na sua mente o que ele vai fazer diante de cada situação que ele já ensaiou, que ele já previu. Lembrando, senhores, que o risco ele é previsível. Se ele é previsível, eu posso imaginar como que ele pode acontecer. Tudo isso está dentro de preparo mental. Ok? E aí, quando o policial está bem preparado mentalmente, ele consegue escalonar melhor nos seus estados de prontidão. Ele consegue atuar no momento adequado dentro de cada estado de prontidão, da forma como a situação exige. Tá? Então, lembrar disso aí, ó, preparo mental ocorre antes da intervenção policial, beleza? E aí, ele vai também, claro, escalonando, né, durante a intervenção, o seu estado de prontidão. Tá? Beleza. Aí, então, começa a primeira etapa. A primeira etapa da intervenção é o diagnóstico. Nós já também comentamos aqui alguma coisa sobre o diagnóstico na aula anterior. Lembra que nós falamos sobre o pensamento tático, sobre a avaliação de risco? Então, quando o policial está fazendo a avaliação de risco, ele está coletando informações, está buscando informações da vítima, do autor, da própria equipe de policiais, das circunstâncias do fato, da natureza do crime. É uma coleta de informações importante. Né? E quando ele está pensando taticamente, ele está coletando informações do ambiente, do cenário, do teatro de operações. E essa junção das informações da avaliação de risco
com as informações do pensamento tático, proporciona ao policial fazer o diagnóstico provável da intervenção. O diagnóstico provável da intervenção. Ok? Então, é a primeira etapa do diagnóstico. Tá? É essa obtenção de informações. Como é que eu consigo fazer um plano se eu não tenho informações? Então, daí a importância de coletar o máximo de informações possíveis acerca de qualquer intervenção que a gente vai para ela. Isso que é importante, né? Eu trabalho no Copom, muito importante lá o teleatendente, coletar o máximo de informações lá com a pessoa que liga para o 190, para passar para a guarnição que está em ocorrência o maior número de informações possíveis. Para que a guarnição possa atuar de forma mais completa, mais segura, né? Então, diagnóstico. Então, com base no diagnóstico, o policial, a equipe vai fazer o plano de ação. O que é o plano de ação, gente? O plano de ação, ele pode ser um plano escrito, né? Mas pode ser também um plano ali mentalmente feito, né? E expresso verbalmente, né? Pode ser um plano mais estruturado, mais robusto, mas pode ser também um plano mais simples e verbal. O importante é traçar o quê? É tomar a decisão ali, previamente, com base nas informações, né, das atribuições de cada policial da equipe, o que cada policial vai fazer naquela intervenção, quais são as técnicas, os métodos, os procedimentos que serão feitos para essa intervenção, ok? Então, o plano é o que foi decidido ali, combinado entre a equipe, para ser feito mais para frente, quando, de fato, o policial estiver executando, que é a próxima etapa, executando o que foi planejado. Então, o plano de ação, meu amigo, é isso, tá? Essa definição do que fazer, do como fazer, quando fazer, atribuições para cada policial, tudo isso dentro do plano de ação, beleza? E a etapa 3 é a etapa da execução, né? Já falei aqui que a execução é colocar em prática o que foi planejado. É a ação policial propriamente dita, é a execução, ok? Então, meus amigos, o que nós temos mais aqui dentro da etapa da execução? Não é só a execução, né? Vamos dar aqui um exemplo. O policial foi para uma ocorrência, né? Por exemplo, um Alfa 05, uma averiguação de uma pessoa em atitude suspeita. Tá? Chegou lá na situação lá, nesse exemplo que eu acabei de falar com vocês, a pessoa ela apontou a arma para a equipe e o policial, mais rápido, disparou primeiro e atingiu aquele infrator que apontou a arma contra a equipe. Então, nesse caso aqui, o policial ele executou de que forma? Ele não executou a pessoa, né? Ele executou o que ele tinha já planejado. Porque já foi para a ocorrência sabendo da possibilidade desses ocupantes da moto estarem armados. Ele já foi com o estado de prontidão já preparado para se focar disparar arma de fogo, como disparou. Então, o disparo é a etapa 3. É a execução do que foi já previamente planejado. Ok? Agora, tem outras situações, outros procedimentos que também a etapa 3 engloba, né? Que já também trabalhamos aqui durante a aula. Olha como é que é importante trabalhar outros assuntos prévios. Lembra que nós comentamos aqui nas primeiras aulas, que, aliás, ainda não comentamos isso, vamos comentar mais para frente, mas ainda é no MTP-01, tá? Quando o policial dispara a arma de fogo, tá? Ele dispara a arma de fogo. Qual que é o próximo passo depois que ele dispara a arma de fogo contra um infrator? Obrigatoriamente o policial tem que fazer isso. Ele tem que prestar socorro, não é isso? Tem que prestar socorro a essa pessoa que ele atingiu. Então, essa prestação de socorro também entra dentro da etapa 3, execução. Aí ele vai levar a pessoa para o hospital, depois vai fazer o registro do boletim de ocorrência, fazer o auto de resistência, comunicar o fato aos superiores, o que aconteceu. Então, todos esses procedimentos decorrentes da execução, que foi o disparo da arma de fogo, estão dentro da etapa 3, execução. E isso é muito importante nós compreendermos também. Tá? A adoção de medidas decorrentes da própria intervenção está dentro do pacote da etapa execução. Tranquilo? Ótimo. Aí, beleza. Aí concluiu ali a intervenção policial, fez todos os procedimentos necessários, e aí vamos para a etapa 4. A etapa 4 da intervenção é a avaliação. E aí, gente, volto aqui a um ponto que eu já comentei com vocês. Tá? Essa avaliação, que é a avaliação do que foi feito, é uma avaliação dos resultados que os policiais obtiveram dessa intervenção. Tá? O que diferencia daquela avaliação dos possíveis resultados que nós vimos lá atrás na avaliação de risco. Lembra da etapa 5 da avaliação de risco? Vamos lembrar aqui? Avaliação de possíveis resultados, que é aquela análise do custo-benefício da intervenção, se vale a pena atuar daquele jeito, naquele lugar, naquele momento. É uma avaliação de resultados que ainda não aconteceram. Aqui já é uma avaliação de resultados que já aconteceram. Então, cuidado numa questão de prova se a banca afirmar que a etapa 4 da intervenção policial é a avaliação de possíveis resultados. Está errado. Da mesma forma, se afirmar que a etapa 5 da avaliação de risco é simplesmente avaliação, também está errado. Ok? Então, existem palavras ou termos
expressões que a omissão de palavra muda o sentido da frase. Ok? É um exemplo aqui, ó. Se lá na etapa 5 da avaliação de risco não mencionar a expressão avaliação de possíveis resultados, está errado. Essa omissão de palavra deixa errado. Já aqui, por exemplo, né, na palavra diagnóstico, etapa 1, diagnóstico. O nome completo da etapa, né, é diagnóstico provável da intervenção. Mas se mencionar somente diagnóstico, é uma abreviação que não vai mudar o sentido. Porque diagnóstico é coletar informação. Ok? Tanto é que aqui no diagrama, que é o mesmo diagrama que está lá no manual, coloca só diagnóstico, não coloca diagnóstico provável da intervenção. É como se fosse o nome de uma pessoa, né? Meu nome, né? Danilo Teixeira Alcântara. Mas me chamo de Alcântara. Né? Então, mesma coisa, tá bom? Então aqui tem que ficar ligado em relação a esse ponto aqui. Então a pergunta aqui da Patrícia. E na etapa da execução que o militar deve retornar ao estado de atenção? Se ele estava no alarme. Eu não entendi muito bem a sua pergunta, Patrícia. Se pudesse refazer, eu não entendi assim. Eu acho que você está se referindo à questão lá dos estados de prontidão, né? Quando o policial está numa situação que ele atuou no estado de alarme, não é isso? E aí a situação cessou, a situação de ameaça finalizou, e ele tem que retornar para o estado de atenção. Nesse assunto aqui, das etapas da intervenção policial, não há a menção desse detalhe, ok? Mas se você estiver se referindo aos estados de prontidão, ok. Tranquilo? Aí beleza. Estava no estado de alarme. Acabou a situação de ameaça, retorna para o estado de atenção. Por exemplo, né? Dá um exemplo que eu acabei de falar. O policial disparou a arma de fogo, socorreu a pessoa, né, já está no hospital, lá, procurando atender aquela pessoa lá. Então, já não tem mais ameaça para o policial. Então, neste momento que já cessou a ameaça, então, o policial deve voltar para o estado de atenção. Ok? Nesse contexto aqui. Beleza? Meus amigos, olha só. Nós já percorremos aqui 3 assuntos importantíssimos desse capítulo, tá? Nós não podemos avançar com dúvidas. Conceito de intervenção, classificação de intervenção e etapas da intervenção policial. Tá? Vai para mais um assunto agora dentro desse capítulo. Podemos avançar? Tem um momento agora, tá compreensível aqui as explicações? Quer que eu repita alguma coisa? 5, beleza? Então tá bom. Vamos avançar então para mais um assunto aqui. Então, olha só, eu falei com vocês que dei aqui um exemplo de que a abordagem policial é um dos tipos de intervenção. Não é isso? A abordagem é um dos tipos de intervenção, dentre outros tipos. Então, a gente vai agora começar a aprofundar um pouco, a detalhar um pouco mais esse tipo de intervenção, que eu diria que é o mais comum que nós temos no nosso dia a dia. A abordagem policial. E a abordagem, gente, a gente não pode ficar preso à abordagem só no aspecto de abordar um criminoso, de abordar uma pessoa em atitude suspeita. A abordagem ela é um conceito também bem amplo. Eu posso abordar uma pessoa para orientar a pessoa, eu posso abordar uma pessoa para tirar uma dúvida, posso abordar até uma vítima de uma ocorrência, né, uma vítima de um crime. Eu chego lá, quando eu me aproximo dela, eu estou fazendo uma abordagem, porque a abordagem nada mais é do que uma aproximação que o policial faz de uma pessoa, quando é a abordagem a pessoas. Se for uma abordagem a um veículo, né, é a aproximação do policial a um veículo que será abordado. A abordagem é uma edificação. É quando o policial se aproxima de uma edificação para verificar uma situação. A abordagem, então, é um conceito amplo, que consiste no ato do policial se aproximar de uma pessoa, de um veículo ou de uma edificação. Tá? A gente vai trabalhar o tema abordagem mesmo, de forma mais profunda, no MTP-02, no próximo manual que nós iremos estudar aqui. Tá? Mas o MTP-01 já nos traz aqui algumas informações importantes também, já que estamos falando de intervenção policial. Tá? Então, já que a abordagem é o tipo de intervenção mais comum que nós temos na nossa atividade policial, o MTP-01 já trouxe aqui os fundamentos da abordagem. Tá? Fundamentos da abordagem. Então, quais são os fundamentos da abordagem? Então, nós temos o famoso, né, tradicional SS-RAW. Meus amigos, o SS-RAW é um bizu, né, antigo, a gente já usa nos cursos, né, de formação, já há muito tempo, muitos anos. Quando eu entrei na polícia, já usava o SS-RAW. Você tem uma noção. Então, não é de hoje que usa esse termo aqui, tá? Então, já ficou no nosso subconsciente, o SS-RAW. Mas não quer dizer que, numa questão de prova, as palavras têm que vir nessa ordem. Né? Na ordem do SS-RAW. Da mesma forma que lá no OSDAP. O OSDAP, o que é o OSDAP? O OSDAP
são os fatores que ajudam o policial a compensar a desvantagem no processo mental da agressão. Então, não fala de etapas de nada. São palavras aleatórias, da mesma forma que são palavras aleatórias, mas que se construiu um bizu, SS RAW. Então, se na questão da prova afirmar essas palavras numa outra ordem que não seja nessa ordem que está aqui do SS RAW, também está certo, porque são fundamentos, não são etapas de nada. Então, a ordem aqui não é importante. Então, eu sempre comento isso com vocês, porque tem assuntos que a ordem é importante. Entendeu? Tem assuntos que a ordem é importante. Como olha isso aqui, a ordem é importante. Tá? E aí a banca, já sabendo disso, o que a banca faz? Pega alguns desses assuntos, por exemplo, o OSDAP, o SS RAW, e eles mudam a ordem. Mudam a ordem para o candidato achar que está errado. Entendeu? Só que quando nós compreendemos que não faz diferença, a gente fica mais tranquilo. Correto? Beleza. Então, primeiro ponto aqui para a prova é esse. Tá? É memorizar esses 5 fundamentos da abordagem e o SS RAW nos ajuda a lembrar de cada palavra dessa, tá bom? Mas eu vou agora explicar para vocês cada fundamento desse. Por que essa breve explicação que eu vou dar aqui ela é importante? Porque além da possibilidade da banca cobrar de você simplesmente perguntando quais são os fundamentos da abordagem, a banca também pode nos trazer uma questão naquele formato que nós já conhecemos aqui nas aulas, de relacionar a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, coloca na primeira coluna as palavras, né, dos fundamentos da abordagem, e na segunda coluna coloca uma breve explicação em que consiste cada fundamento, porque a gente tem que fazer uma associação. Então, tem algumas palavrinhas-chave na explicação que eu vou dar aqui, que eu consigo já associar com os fundamentos da abordagem, tá bom? Então, vamos compreender aqui um por um, tá? E vou também aqui na explicação já pontuar as possíveis armadilhas que nós temos dentro aqui do SS RAW, beleza? Então, começando aqui pela segurança. Né? A segurança é prioridade, né, gente? Segurança é uma prioridade para nós policiais, que trabalhamos com segurança. Então, o que vem a ser a segurança? A segurança, ela se caracteriza por um conjunto de medidas para controlar e mitigar os riscos da intervenção policial. Olha só, a segurança é o conjunto de medidas para controlar e mitigar os riscos da intervenção policial. Interessante que eu destaquei aqui 2 palavras, controlar e mitigar os riscos. Eu não falei aqui que a segurança é o conjunto de medidas para eliminar os riscos. Falei isso aqui? Não falei, não. Falei controlar e mitigar. O que é mitigar? Mitigar é reduzir os riscos, é minimizar os riscos. Ok? Porque só o fato de nós estarmos fardados aqui, ó, de serviço, nós já estamos ali envoltos num certo grau de risco. Nem que seja um risco nível 1, que nós já estudamos aqui. Confere? Que é uma situação onde há uma reduzida possibilidade de ocorrer ameaça, mas que existe o risco, existe. Tranquilo? Então, vamos lembrar disso aí, tá? O fundamento de segurança, ela não tem a pretensão de eliminar risco. Então, já fica esperto com isso aí. Tranquilo? Muito bem. Agora, como é que o policial, por exemplo, ele aplica o fundamento de segurança? Como é que é a aplicação disso na prática? A gente fala segurança, mas tudo bem, professor, mas aí na prática, como é que é isso? Como é que o policial aplica o fundamento de segurança? Um exemplo da aplicação é quando ele atua com supremacia de força. A supremacia de força é um exemplo, é uma forma de atuar com segurança. E aí, gente, quando nós falamos em supremacia de força, a gente tem que descartar uma ideia que nós adquirimos ao longo dos tempos de que supremacia de força é necessariamente uma superioridade numérica de policiais em relação aos abordados. Não é somente isso, é também isso. O aspecto quantitativo também conta, mas não é somente o aspecto quantitativo. O aspecto qualitativo da intervenção também influencia nessa supremacia de força. E eu vou dar aqui um exemplo de como que isso influencia. Tá? Vou dar aqui algum exemplo. Olha só. Aliás, antes de dar o exemplo, eu vou definir o que é supremacia de força. Que é mais fácil, a gente já trabalha o exemplo dentro do conceito de supremacia de força. A supremacia de força é uma vantagem tática que o policial tem sobre o abordado. Simples assim. É uma vantagem tática que o policial tem sobre o abordado. Que pode ser por meio da superioridade numérica, né, do aspecto quantitativo, e do aspecto qualitativo. Agora, o que fica a dúvida aí é como é que é esse aspecto qualitativo que dá vantagem tática para o policial. Vamos lá. Vou dar aqui um exemplo. Uma dupla de policiais, tá? Uma dupla de policiais que é o mais comum hoje na nossa instituição de serviço. Foram abordar 2 pessoas. Abordar e realizar a busca pessoal. Beleza? Bom, então 2 policiais
2 abordados. Não há uma superioridade numérica, não há. Há uma igualdade. E ainda que tivéssemos 3 abordados e 2 policiais, não há, ok? Mas os policiais podem ter uma vantagem tática nessa abordagem. Por exemplo, quando o policial chega de surpresa, né, aplicando o fundamento da surpresa, da rapidez, ok? E determina que os abordados se postem de joelho ou deitado, né, que é uma das posições de contenção que vamos trabalhar aqui mais na frente. Então, o fato dos policiais estarem já de pé, com a arma sacada, empunhada, apontada para os abordados de pé, aliás, de joelho ou deitado, isso dá para os policiais uma vantagem tática, ok? Em relação aos abordados, porque eles não estão com as armas na mão, se tiver com arma, né, portando arma, eles estão de joelho, de costas para os policiais estão de pé, com a arma sacada, apontada, empunhada ali, apontada para os abordados, eles têm uma vantagem tática sobre os abordados. Isso é supremacia de força. Outro exemplo, vamos pensar aqui, ó, um pelotão de choque. Vamos dar aqui um exemplo assim, bem exacerbado para a gente poder assim, compreender o assunto. Vamos pensar que um pelotão de choque tem 20 policiais, tá? Um exemplo, tá? 20 policiais. Aí, nesse pelotão de choque tem 20 policiais, eles estão numa ocorrência, numa intervenção de controle de distúrbio civil, que geralmente tem um número de pessoas muito superior a 20. Tem uma multidão lá, muitas vezes, uma turba de pessoas que estão ali, né? Só que os policiais do pelotão de choque, como é que eles conseguem dispersar uma multidão? Com treinamento, com formação, ok? Com equipamento, com ímpulo, ok? Com escudo. Então, os policiais conseguem dispersar uma multidão, mesmo tendo uma quantidade numérica de policiais inferior à da multidão, à da turma de pessoas. Porque eles têm uma vantagem tática. Eles têm treinamento, têm coesão nas ações, têm equipamento apropriado para atuar naquela intervenção, armamento, ok? Então, isso é uma vantagem tática que eles têm, que lhes proporciona supremacia de força. Então, daqui 2 exemplos para mostrar para os senhores que a supremacia de força não é necessariamente ligado ao aspecto somente quantitativo, mas também ao aspecto qualitativo da intervenção policial. Joia? Então, é uma forma de aplicar o fundamento de segurança, a supremacia de força. Outra forma de aplicar a segurança é quando o policial, por exemplo, está pensando taticamente. Lembra do pensamento tático, do senhor Foch? Quando o policial, por exemplo, ele tem aquele autocontrole de não abandonar a área de segurança e invadir precocemente a área de risco. Quando ele atua na área de segurança, quando ele traz o abordado para a área de segurança para abordar, quando ele monitora os pontos quentes, quando ele considera os pontos de foco. Então, essa aplicação aqui do pensamento tático é uma forma também de aplicar o fundamento de segurança. Ok? Que, por melhor que nós apliquemos, não irá eliminar os riscos, irá controlar ou mitigar os riscos. Beleza? Então, meus amigos, eu acho que eu expliquei assim de forma bem detalhada, né? Bem detalhada o fundamento de segurança. Como é que se aplica o fundamento de segurança. Joia? Beleza. O próximo fundamento é o fundamento da surpresa. Tá? O fundamento de surpresa é um fundamento, né, que são aquelas medidas que dificultam a percepção do abordado em relação ao policial militar. Ou seja, é uma ação inesperada para o suspeito, surpreendendo e diminui o tempo de reação do suspeito. Mesma coisa que nós já comentamos aqui lá na surpresa do OSDAP. Lá no OSDAP, por exemplo, a surpresa, a gente comentou que ela é favorecida pela ocultação. Ou seja, quando o policial não é percebido, quando a aproximação do policial não é percebida, ele tem mais condição de surpreender o abordado. Mas nós temos aqui no OSDAP um outro elemento que também favorece a surpresa, que é a rapidez. Então, a rapidez é a velocidade com que a ação policial é processada. E a rapidez aqui, gente, ela contribui substancialmente para a efetivação da surpresa. Ok? Então, quando eu sou ágil na minha ação, na minha intervenção, eu dificulto a percepção do abordado acerca da minha aproximação. Beleza? E isso diminui, então, a chance de reação desse abordado contra a equipe. Maravilha? Muito bem. Então, já comentei aqui sobre a rapidez também. O próximo fundamento é a ação vigorosa, né? A ação vigorosa, gente, primeiro ponto aqui, é que a ação vigorosa ela não se confunde com falta de educação e truculência. Ok? Então, o policial ele tem que ser educado, sempre polido na sua atitude, na sua ação. Então, a ação vigorosa é uma ação firme do policial. É uma atitude firme, é uma atitude resoluta do policial militar na sua ação, por meio de uma postura imperativa, com ordens claras, precisas, tá? O que não tem nada a ver com truculência ou falta de educação. Beleza? Muito bem. Já a unidade de comando, o nome já é bem sugestivo, né? O que é a unidade de comando? Unidade de comando, né? Então, é a coordenação centralizada da intervenção policial. Ok? Eu não posso, numa abordagem, por exemplo, ter ali mais de um policial
dando ordens para o abordado. Que bagunça que fica. Pensa bem. 4 policiais de uma guarnição rotando, vai para uma abordagem, os 4 dão ordens diferentes para o abordado. A ordem de quem que esse abordado vai cumprir? Então, a unidade de comando é essa centralização da coordenação da abordagem. O comandante da equipe, ele coordena a abordagem. Ele que define o que vai ser feito. Ok? Então, é isso, unidade de comando. Então, meus amigos, encerramos aqui, né, os fundamentos da abordagem, com uma breve explicação sobre cada um deles. Tá? Como eu disse, né, eles podem ser cobrados tanto perguntando quais são os fundamentos, ou também naquele formato para associar a definição de cada fundamento numa questão de relacionar a segunda coluna de acordo com a primeira. Tá bom? Vamos lá, então. Nosso próximo assunto aqui desse capítulo, a gente está quase acabando já esse capítulo, vamos falar agora um pouco sobre os requisitos básicos para atuação e para intervenção policial. Tá? É o nosso último tema dentro desse capítulo, para a gente poder finalizar esse capítulo aqui, que é o primeiro tema central do MTP-01. Tá? Bom, esse assunto é um assunto bem antigo, dos nossos manuais. Tá? Desde muitos anos atrás, já se cobrava isso, já era um assunto que a gente trabalhava nas nossas atividades. Tá? Então, da mesma forma que nós trabalhamos aqui com os fundamentos da abordagem. Tá? É um tipo de assunto que ele pode ser cobrado de que maneira? A questão pode simplesmente perguntar quais são os requisitos básicos para atuação e intervenção policial. Eu tenho que saber quais são. E é muito mais fácil eu saber uma palavra e, a partir dessa palavra, eu puxar, na minha memória, que eu já estudei, outras palavras. Então, para isso, eu vou usar o porco ao cubo. Porco ao cubo. Tá? Só lembrar imagina um porco. Beleza? O que é o porco ao cubo? Vamos lá. O pô do porco vem de postura e compostura. Postura e compostura. O R do porco, R de relacionamento. E por que é có ao cubo? Porque são 3 requisitos que iniciam com a sílaba có. Conhecimento da missão, conhecimento do terreno e comportamento na ocorrência. Tá? Bom, então, inicialmente tem que saber isso. Tá? Outro ponto. A ordem desses requisitos, numa questão de prova, que vem a citar os 5, tá? Não tem relevância, porque isso aqui não são etapas de nada. Beleza? São também requisitos que possam ser utilizados de forma aleatória. Então, o porco ao cubo é para dar uma sonoridade para o bizu. Para a gente poder lembrar e criar um esquema aqui, um bizu, um mnemônico para a gente poder lembrar. Tá bom? Agora eu vou explicar um por um aqui. Para a gente poder também entender por quê. Está sujeito também na questão cobrar, naquele formato de relacionar a segunda coluna de acordo com a primeira. Eu tenho que conhecer basicamente o que consiste cada requisito desse. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Então, primeiramente aqui a postura e compostura. Né? Postura. O que é postura e compostura? A postura e compostura é a atitude do policial. E essa atitude do policial é como ele se apresenta na ocorrência. É a apresentação pessoal, por exemplo, a correção de maneiras, o encaminhamento que o policial consegue dar em qualquer ocorrência. Isso é postura e compostura. Ok? Então, a apresentação pessoal está dentro da postura e compostura. Um policial que chega ali bem apresentável, com uma postura ali, né, que consegue impor respeito, transmitir respeito, confiança, segurança, estabilidade, isso é postura e compostura. Tá? O R, né, relacionamento. O relacionamento aqui diz respeito ao estabelecimento de contatos com os integrantes da comunidade. Para que isso? Para que o policial possa conhecer e se familiarizar com os hábitos, os costumes e a rotina daquela comunidade. Então, isso é relacionamento, é essa interação comunitária. O policial conhecer, né, ganhar a confiança da comunidade, para que a comunidade possa também confiar na polícia e passar informações, passar a denunciar mais os crimes. Então, isso é relacionamento. Isso é muito, muito comum, gente, dentro do conceito de polícia comunitária. Né? O GEPA, por exemplo, a atuação do GEPA em certas comunidades é muito importante, elas aplicam muito aqui esse requisito do relacionamento. Ok? Então é isso. Relacionamentos respeito a esse contato comunitário que proporciona conhecer mais os atos, costumes e rotinas daquela comunidade. Conhecimento da missão. O conhecimento da missão diz respeito ao preparo técnico profissional do policial militar para exercer a sua atividade. Preparo técnico profissional. Vou dar aqui um exemplo, tá? Vou pensar aqui uma guarnição tático-móvel. Uma guarnição tático-móvel, ela segue uma doutrina tático-móvel, que está prevista em instruções. Existe um curso de radiopatrulhamento tático-móvel. Então, qual que é a missão, qual que é a atribuição do comandante de uma guarnição tático-móvel? Qual que é a missão do patrulheiro do tático-móvel? Então, conhecer a missão da atividade, do serviço que ele realiza, é fundamental para a sua atuação. Ok? Isso é para qualquer serviço, tá? Para a Rotan, para o GEPAR, para a base comunitária. Então, por isso, eu tenho que entrar de serviço e saber qual que é a minha missão aqui
nesse serviço que eu estou executando? O que cabe a mim fazer? Ok? Então, isso é conhecimento da missão. Beleza? Conhecimento do terreno ou do local de atuação, que é a mesma coisa, tá? Então, é importante o policial conhecer os aspectos físicos do terreno, ok? Conhecer ali as ruas, os becos, as vielas, ok? Saber onde que é certa rua, porque quando o Copom passa a informação, o guarnição desloca para a rua tal, então já sabe já onde que é, já traça todo um trajeto na sua mente para chegar no local com maior segurança, maior rapidez, já sabe onde que são ali as bocas, né, que o pessoal mais frequenta, ok? Onde que acontecem os crimes. Então, conhecer o terreno é isso. É conhecer o local de atuação, a geografia do local, tá? Conhecimento do terreno. Comportamento na ocorrência, tá? Então, o comportamento na ocorrência, ele diz respeito ao caráter impessoal e imparcial da ação policial. O caráter impessoal e imparcial. Como é que tem que ser o comportamento de um policial numa ocorrência? Principalmente quando tem duas versões, né? Tem ali um conflito, um desacordo comercial ou algo semelhante. Um acidente de trânsito, tem duas versões. Então, o policial ele tem que chegar com um comportamento imparcial, impessoal, ali já demonstrando um comportamento também revestido de isenção, ok? De serenidade. Isso é comportamento na ocorrência, tá? Então, meus amigos, é isso, tá? Uma breve explicação aqui sobre os requisitos básicos, beleza? E quais são esses requisitos básicos para a prova. É isso que é cobrado. Tranquilo? Muito bem. Então, nós encerramos aqui agora. Esse foi o último tema desse capítulo. Nós vamos agora resolver algumas questões dentro do nosso método de estudo CRP. Agora é a hora de praticar o que nós acabamos de estudar. Tá? Como é que isso é cobrado uma questão de prova? Tudo que nós vimos na aula de hoje. Então, agora é a hora. Vamos lá. Primeira questão. É uma questão do CEGESP de 2022. A questão ela veio no formato para analisar as afirmativas e verificar quais são verdadeiras, quais são corretas. Beleza? Vamos lá. Primeira afirmativa. Pessoal, importante também comentar aqui com vocês que, à medida que nós vamos caminhando nos capítulos, os capítulos mais posteriores, as questões vão acumulando com assuntos de questões anteriores. Ok? Muito comum isso, tá? E, por exemplo, a primeira afirmativa. Preparo mental é o processo de análise do cenário da intervenção policial militar. Leitura de ambiente. Ponto. A frase continua, mas eu posso fazer uma análise já aqui, na primeira frase, para verificar se tem algum erro nessa primeira frase. É importante, gente, quando a afirmativa vier numa frase muito extensa, a gente fragmentar a afirmativa e analisando por partes, ok? E quando a gente vai por partes, a gente consegue, assim, trabalhar melhor a questão, de forma mais detalhada. E, às vezes, na primeira parte, a gente já encontra o erro. E aí já não economiza tempo e não gasta tanta energia para analisar essa afirmativa. E eu pergunto para vocês, o preparo mental é o processo de analisar o cenário da intervenção policial militar? Ou seja, a leitura de ambiente? É no preparo mental que isso é feito? Eu pergunto para vocês que estão aqui comigo ao vivo, online, na aula. Vamos lá, me responde aí. Nós vimos que analisar o cenário diz respeito a um assunto, isso é fato. Mas esse assunto é o preparo mental, gente? Me responde. Não, né? Pensamento tático. É o pensamento tático que é o processo de analisar o cenário aqui, o cenário. Cenário, gente, é o lugar que o policial está atuando. Olha aqui, a palavrinha aqui, importante, leitura de ambiente. Tá vendo? Então, todas essas palavras aqui, cenário, ambiente, teatro de operações, tudo tem a ver com o pensamento tático e não com o preparo mental. O preparo mental é o processo de fazer uma pré-visualização da ameaça. É o processo de se antecipar a uma situação que ainda não aconteceu. E assim, ensaiar mentalmente as ações para aquela situação. Então, a primeira afirmativa ela é falsa. Ok? Muito bem. Afirmativa 2. Vamos lá. Considera-se nível de intervenção 3. Nível de intervenção 3. Aquelas em que há certeza do cometimento da infração. Caracterizando ações repressivas. Até aqui tudo bem, né? Nível 3. Vamos lá. Nesse caso, a avaliação de risco indica,
indica que existe indício de ameaça. Ó, então já não está tendo uma coerência com a frase anterior. Na frase anterior, falou que a intervenção nível 3 é quando há certeza do cometimento de uma infração. Aqui já falou que é quando há um indício de ameaça. Indício de ameaça não é ameaça concretizada, como foi dito na frase anterior. Então já percebam que a segunda frase dessa afirmativa já nos remete a um outro assunto, a um outro caso, que é uma intervenção de nível 2. Quando há um indício de ameaça, é uma situação de risco nível 2 e não de risco nível 3. Uma situação de risco nível 3 é aí de fato, é quando há certeza do cometimento da infração, é quando houve a concretização do dano. Então a segunda afirmativa também está errada, porque as frases não estão coerentes entre si na mesma afirmativa. Beleza? Vamos lá. Afirmativa 3. Olha só como é que eu faço analisar uma afirmativa longa fragmentando a frase, né? Vamos lá. No estado de alerta, o policial militar, no estado de alerta, tá? O policial militar detecta um problema, tomou conhecimento de alguma coisa e está ciente de que um confronto é provável. Falei com você na primeira aula, quando estudávamos sobre estados de prontidão. Se for cobrado numa prova sobre estado de prontidão, virá essa frase aqui associada. Que frase? O policial detecta um problema e está ciente de que um confronto é provável. E nós não podemos confundir com aquela frase que é parecida com essa, relacionada ao estado de atenção. No estado de atenção, o policial não visualiza um ato hostil, mas está ciente de que um confronto é o quê? Um confronto é possível. Possível. Então, aqui, até esse ponto aqui, a frase está correta, relacionada ao estado de alerta. Tranquilo. Vamos lá, vamos então continuar lendo a frase aqui. Embora ainda não haja necessidade imediata de reação, o policial militar se mantém vigilante, identifica prováveis riscos que exijam o uso da força e calcula, olha aqui, calcula o nível de resposta adequado. É representado pela cor laranja. Lembra que nós comentamos? O policial detecta um problema e então desloca para a ocorrência. Nesse deslocamento, nesse meio tempo, ele começa a planejar o que fazer naquela ocorrência. Começa a calcular o que fazer, quais ações que ele vai adotar quando chegar lá. Então, isso é calcular o nível de resposta. E é representado pela cor laranja. Então, a frase que está totalmente correta e coerente. Ok? Muito bem, vamos lá. Afirmativa 4. A avaliação de riscos. A avaliação de risco. Olha só, gente. Uma palavra perigosa aqui, possibilita o uso de técnicas e táticas adequadas às diversas formas de intervenção policial. Então, a frase afirma que a avaliação de risco possibilita o uso de técnicas e táticas adequadas às diversas formas de intervenção. Como é que possibilita? Lá na classificação de risco. Se a situação é risco nível 1, vai utilizar essa técnica e essa tática. Se é de risco nível 3, vai utilizar essa técnica e essa tática. Então, por isso que possibilita. E eu falei que a palavra possibilita ela é perigosa, por quê? Porque a palavra possibilita, ela é uma palavra que ela aceita a sutil inclusão do prefixo de negação in. Olha só, possibilita, impossibilita. Então, só pela inclusão do in numa frase como essa, deixaria a frase incorreta. Então, fica ligado nessas palavras que aceitam a inclusão ou a retirada do prefixo in. Aqui está certo. Então, até esse ponto da frase, beleza. Vamos continuar. Para cada nível de risco determinado, haverá condutas operacionais pré-estabelecidas como referência para a ação policial militar, cabendo-lhe selecionar os procedimentos mais adequados a cada situação. Então, é isso que eu falei, né? Para cada situação, existe uma conduta operacional pré-estabelecida e isso, então, auxilia o policial a selecionar qual é o procedimento mais adequado para cada situação. Então, uma frase que está totalmente correta e coerente. Nesse caso, olha só, temos aqui, estão corretas as assertivas 3 e 4. Portanto, a alternativa C para a questão de número 1. Tranquilo? Igor, Josiara, ficou claro aí? Tem alguma dúvida em relação a essa questão? Podemos avançar? Vamos lá. Questão 2. Questão 2. Questão do EAP de primeiro sargento de 2021. A questão, gente, é uma questão boa, viu? Questão boa, porque é uma questão que ela conta um caso no enunciado, inclusive um caso assim longo, e é uma questão grande, extensa, que nos faz pensar em alguns conceitos que nós trabalhamos aqui.
Olha essa questão legal. Vamos lá, e com bastante calma. Uma guarnição policial militar estava realizando o patrulhamento. Ó, o patrulhamento são palavras que nós temos que já grifar, porque são palavras que nos fazem pensar em alguns assuntos aqui, tá? Na área comercial do setor de sua responsabilidade. Enquanto fazia contatos com alguns comerciantes, foi lançado na rede rádio um roubo em andamento em uma drogaria localizada a cerca de 2 quilômetros do local onde estava. Olha só, olha o caso. É interessante que esse caso aqui, dessa questão, foi em 2021. Né? Esse exemplo que eu conto aqui de tinha uma guarnição em patrulhamento, que o Copom acionou para um roubo numa drogaria, eu já conto isso há anos aqui nas aulas. Há anos. Então, alguém talvez ouviu esse caso que eu contei na aula e colocou aqui na questão. Para você ver como é que os exemplos são importantes na aula. Beleza. Então, olha só. A guarnição tomou conhecimento via rede rádio que estava ocorrendo um roubo numa drogaria. Muito bem. De imediato, os militares embarcaram na viatura e se deslocaram a fim de verificar a situação. Beleza. Aproximadamente 3 minutos depois, chegaram ao local do fato. Conseguiram abordar e prender o criminoso, que naquele momento estava tentando se evadir com os produtos do roubo. Maravilha. Vamos lá. Considere ainda as seguintes informações. De acordo com o Copom, o roubo estava sendo praticado por um indivíduo alto e magro. Quando chegou ao local dos fatos, a guarnição se posicionou em frente à drogaria, do outro lado da rua, e utilizou a viatura como abrigo. Ao perceber que o autor do roubo estava saindo do local e tentava se evadir, um dos militares iniciou a verbalização de forma firme. Por meio de uma postura imperativa, e após verificar que o criminoso portava uma arma de fogo em uma das mãos, determinou que ele a colocasse no chão, sendo prontamente acatado. Beleza. Vamos lá. Então, considerando a situação narrada e baseando-se no MTP-01, que dispõe sobre intervenção policial, processo de comunicação e uso da força, analise as assertivas abaixo e, ao final, marque a alternativa correta. Agora é a hora, né? Vamos lá. Eu tive que colocar a questão em 2 telas, porque é uma questão bem extensa. Então, primeira afirmativa. Vamos lá. Enquanto realizava os contatos comunitários, enquanto realizava os contatos comunitários em seu setor de patrulhamento, o estado de prontidão coerente para a guarnição é o estado de atenção, representado pela cor branca. A primeira pergunta é, quando o policial realiza contatos comunitários, ele está numa situação de normalidade, correto? Se é normalidade, o estado de prontidão é o atenção. Show? Muito bem. Agora, aqui fala que ele é representado pela cor branca. Agora vem outra pergunta. O estado de atenção é representado pela cor branca? Não, né, gente? É representado pela cor amarela. Tá vendo só que numa questão relativamente complexa, grande, extensa, cobrou uma informação tão simplória para nós aqui, agora? Simples analisar isso. Simples. O risco envolvido nessa situação é o de nível 1, de fato. Nesse momento que os policiais faziam o contato comunitário, era uma situação de risco nível 1. Tá? Só que, só por causa da cor do estado aqui, a primeira afirmativa ela é falsa. Ok? Beleza. Afirmativa 2. Durante o trajeto para o local do fato, após ser lançado na rede rádio um roubo em andamento, o estado de prontidão coerente para a guarnição é o estado de alerta. Após ser lançado na rede rádio, ou seja, após os policiais detectarem, via Copom, via rádio, um problema, que é o roubo. O estado de prontidão coerente é o alerta, representado pela cor laranja. Beleza? Aqui teve coerência? Teve, né? Então tá bom. O risco envolvido nessa situação, que é neste momento aqui, que eles detectaram o problema, é o de nível 2. Neste momento é o nível 2. Por que nível 2? Porque, por enquanto, como eles ainda não confirmaram a situação, eles estão indo para averiguar, para checar, para verificar. Então, até então é nível 2. Há um indício que algo está acontecendo. Ok? Então, há uma coerência aqui sim, nível 2, nesse momento. Então, a segunda afirmativa ela é verdadeira. Ok? Muito bem. Afirmativa 3. Ao deparar, ó como é que é uma palavra já define a afirmativa.
ao deparar, abordar e prender o autor do roubo, o estado de prontidão coerente para a guarnição é o estado de alarme. Olha só, gente. Deparar, abordar e prender são ações policiais repressivas. Se são repressivas, qual é o nível da intervenção policial quando o policial prende alguém? Se são repressivas, é uma intervenção de nível 1, 2 ou 3. Nível 3. Se é nível 3, o estado de prontidão coerente é o estado de alarme. Então, até esse ponto aqui, ó, a frase está correta. Ok? Vamos continuar. Representado pela cor vermelha. Mais um ponto. Até aqui também está coerente. O risco envolvido nesta situação, que situação? Na situação que eles depararam, abordaram e prenderam. É o de nível 4. Acabei de falar. Que é nível 3. E que não existe nível 4 em nenhum lugar nos manuais. Então, aqui, ó, já achei um erro aqui, ó, notório. Então, essa terceira afirmativa, ela é falsa. Não tem dúvida alguma. Tranquilo? Vamos lá. Quarta afirmativa. No momento da abordagem, a área ao redor da viatura, não é atrás, tá, gente? É ao redor da viatura, utilizada pelos militares como abrigo, é considerada a área de segurança. Ao passo que a mão do infrator, a qual portava uma arma de fogo, é considerada ponto de foco. Tá muito fácil, tá, gente? Primeiro que ao redor da viatura não é área de segurança. Ok? Ao redor não, atrás, ok. E segundo, a mão do infrator que portava a arma não é ponto de foco, é ponto quente. O infrator é o ponto de foco. A mão do infrator é ponto quente. Lembrar aos senhores que o ponto quente faz parte do ponto de foco. Então, a quarta afirmativa ela é falsa. Ok? E a última agora, pessoal. A intervenção da guarnição em relação ao roubo é considerada nível 3. Então, a intervenção é nível 3 em relação ao roubo. A prisão, a abordagem, a prisão. E um dos fundamentos da abordagem policial utilizada pelo militar que verbalizou com o criminoso é a ação vigorosa. É a ação vigorosa? Lembra que lá que nós comentamos lá atrás? Até destacamos, quero te mostrar aqui, ó. O policial que verbalizou de forma firme, com uma postura imperativa. Isso aqui é ação vigorosa. É a caracterização da ação vigorosa. Então, o policial que verbalizou, sim, ele aplicou o fundamento da abordagem, ação vigorosa. Portanto, a 5 ela é verdadeira. Então, aqui tivemos, ó, a afirmativa 2 e a afirmativa 5, que são verdadeiras. 2, aliás, que era 2, aqui, ó, 2 e 5 verdadeiras. Então, a alternativa A para a questão de número 2. E aí, pessoal, questão boa, né? Questão bem interessante. Dá para trabalhar um bocado de coisa aqui. Dá para trabalhar estado de prontidão, dá para trabalhar os níveis da intervenção policial, trabalhamos os fundamentos da abordagem. Então, questão bem interessante. Vamos para a questão número 3? Vamos lá? Então, tá aqui, ó. Questão 3. Uma intervenção policial deve ser dividida em etapas para garantir o seu sucesso. Assinale a alternativa que corresponda ao preenchimento correto dos campos A, B, C e D nesta sequência, de modo a completar de forma correta o diagrama. Vamos lá. Então, aqui nós temos o diagrama, né, das etapas da intervenção policial, e no lugar de algumas expressões foram colocadas letras, ocupando esse lugar. Então, na sequência aqui, ó, A, B, C e D, na sequência. Onde está a letra A? Que é o que ocorre antes da intervenção, e que consiste numa análise de possibilidades. O que nós temos aqui antes da intervenção? O que o policial faz antes da intervenção? É o preparo mental, não é isso? Então, onde está a letra A, deveria estar a expressão preparo mental. Aqui da letra A, B, C e D, nas alternativas A, B, C e D, vamos ver aqui, ó, na alternativa A, na verdade é a letra A, uma erro de digitação, tá, gente? Diz que é avaliação, onde está a letra A. Então, já está fora a alternativa A. Na alternativa B, diz que onde está a letra A é preparo mental. Opa, tá certo. Na alternativa C, diz que onde está a letra A é avaliação. Então, também a letra C, já vimos que está incorreta, descartada. Na letra D, na alternativa D, onde está a letra A é preparo mental. Então, agora estamos entre a letra B e a letra D, tá bom? Então, na sequência aqui, ó, na letra B agora. A letra B é algo que vem depois do diagnóstico e antes da execução. Ou seja, é a etapa 2 da intervenção. Qual é a etapa 2 da intervenção? DPA. Então, a letra B aqui, ó, é
plano de ação. Então, na alternativa B, a letra B aqui, ó, plano de ação, certinho. Na letra D, na alternativa D, a letra B é a avaliação. Então, já achamos a resposta aqui, ó. A alternativa B para a questão. Só para confirmar agora. Onde está a letra C? O que ajuda a compor o diagnóstico, juntamente com a avaliação de risco? É o pensamento tático. Ok? Então, na letra C é pensamento tático. E aqui onde está a letra D, que é a última etapa da intervenção, é a avaliação. Então, confirmado aqui, alternativa D para a questão de número 3. Vamos para a questão 4. Questão 4. A questão 4 fala o seguinte: na relação cotidiana entre a polícia militar e a comunidade, a abordagem policial é a forma de intervenção mais comum, sendo executada em todos os níveis. Sobre a abordagem policial, com base no MTP-01, marque a alternativa correta. Vamos lá, gente. Correta. Alternativa A. Os fundamentos da abordagem policial à pessoa em atitude suspeita são... Então, peraí. A frase está nos cobrando sobre os fundamentos da abordagem policial. Antes de olhar para o restante da frase. Quais são os fundamentos da abordagem policial? Vamos lembrar aqui de um bizu que nós mostramos? SS-RAW. Está aqui o SS-RAW. Segurança, surpresa, ação vigorosa, unidade de comando e disciplina tática. O SS-RAW se encaixa nessas palavrinhas aqui? Não, né, gente? Por quê? Faltou o que aqui nessa sequência de palavras? Faltou a palavra rapidez, o fundamento rapidez. E disciplina tática não faz parte, não é um fundamento da abordagem. Então, está incorreta, eliminada. Letra B. Os requisitos básicos para atuação e intervenção policial militar são... Peraí, antes de ler o restante. Quais são os requisitos básicos para atuação e intervenção policial? Vamos lembrar de quê? Se nós lembramos do SS-RAW para os fundamentos da abordagem, nós vamos lembrar do porco ao cubo para os requisitos básicos da intervenção policial. O que é o porco ao cubo? Vamos lembrar aqui? Postura e compostura, P de postura e compostura, R do porco de relacionamento, são 3 cores, né? Conhecimento da missão, conhecimento do terreno ou local de atuação e compostura e comportamento da ocorrência. Deixa eu ver que se encaixa dentro do porco ao cubo aqui, ó. Conhecimento da missão está aqui. Visão e valores. Peraí, visão e valores. Encaixa no porco ao cubo? Tem? Não tem, não. Então já tá errado. Ó, conhecimento do local de atuação está certo. Relacionamento interpessoal. Não. Tem um relacionamento. Só que o relacionamento que nós temos lá no requisito básico é um relacionamento com a comunidade e não o interpessoal. Então está errado também aqui. E postura e compostura na ocorrência. Aí beleza. Então letra B está incorreta, eliminada. Letra C. A educação e a polidez devem sempre ser observadas nas abordagens, uma vez que alguns desfechos são agravados pela postura inadequada adotada pelo policial militar. E de fato, né, gente? O policial muitas vezes ele chega numa ocorrência simples, ocorrência tranquila, e ele consegue transformar a ocorrência simples numa ocorrência complexa, porque desrespeita a pessoa, é mal educado com a pessoa e, consequentemente, a pessoa responde a essa falta de educação do policial militar. Então, a ocorrência que começa simples se transforma num bate-boca, numa discussão e numa ocorrência complexa. Então, a educação e a polidez é que consegue, por exemplo, transformar uma ocorrência simples, parece complexa, numa ocorrência simples, quando o policial é educado, ele respeita a pessoa, né? Ele é firme, mas ele não é mal educado. Entendeu? Então, de fato, alguns desfechos são agravados pela postura inadequada do policial militar, quando ele não é educado e polido com o cidadão. Então, a letra C está correta. Para confirmar agora, apesar do treinamento, agir com rapidez, olha só, gente, sempre provoca prejuízo do princípio da segurança. Bom, gente, a rapidez é um dos fundamentos da abordagem. Se é um dos fundamentos da abordagem, como é que ele vai provocar um prejuízo para o princípio da segurança? Não tem jeito, né? Senão há uma incoerência entre os fundamentos. Se provocar prejuízo. Agora, o que pode provocar um prejuízo para a segurança não é a rapidez, não. É a falta do autocontrole, que nós comentamos aqui na aula anterior. Quando o policial abandona o abrigo, porque não teve autocontrole, e invadiu a área de risco precocemente. Aí sim, prejudica a segurança. Mas a rapidez não. A rapidez é a velocidade, é a agilidade do policial militar numa abordagem. Então a alternativa D está
incorreta. Ok? Então, letra C, confirmado aqui. Vamos lá. Próxima questão, questão número 5. Questão 5, vamos lá, gente. Olha só. Vou aqui resumir o enunciado, né? Porque o enunciado ele pede para a gente poder analisar, né, as afirmativas abaixo e verificar quais estão corretas. Primeira afirmativa, tá aqui, ó. A1. Entende-se por intervenção policial. Opa, então aqui é o conceito de intervenção policial, não é isso? A ação ou operação. Então, se falou que é ação ou operação, deixou amplo. Não limitou possibilidade. Então, sempre que nós temos um ou na frase, é porque amplia-se possibilidades. E esse ou, ele pode ser substituído por somente, por apenas, para deixar a frase incorreta. Mas aqui não foi o caso. Mas fica ligado, tá? Então, intervenção policial é a ação ou operação que empregam técnicas e táticas policiais em eventos de defesa social, tendo como objetivo prioritário a promoção e a defesa dos direitos fundamentais da pessoa. Perfeito. Aqui nós temos, portanto, o conceito correto de intervenção policial. Verdadeiro. Vamos lá. Próxima afirmativa. A abordagem policial é a forma de intervenção policial mais comum. Já falamos isso aqui também. É a mais comum. Trata-se de um conjunto de ações policiais militares ordenadas e qualificadas para que o policial militar possa se aproximar de pessoas, veículos ou edificações com o intuito de orientar, identificar, advertir, realizar buscas e efetuar detenções. Qualquer contato do policial militar com as pessoas decorrente da atividade profissional é considerada abordagem. Exemplos: orientações diversas, coleta de informações, contatos comunitários, medidas assistenciais, buscas pessoais, imobilizações, prisão e condução. Então, toda aproximação é a aproximação. Lembra que abordar é aproximar. Toda aproximação que o policial faz a uma pessoa para esses diversos objetivos, nós podemos dizer que é uma abordagem policial. Por isso que é a forma de intervenção mais comum que existe. Tá? Então, afirmativa 2, verdadeira. Ok? Vamos lá, para a terceira. São requisitos, são requisitos. Bom, se são requisitos básicos para atuação, intervenção policial, eu já tenho que acender aquele alerta aqui, ó. Requisitos básicos é porco ao cubo. Deixa eu ver se tem um porco ao cubo aqui, ó. Conhecimento da missão, conhecimento do local de atuação, relacionamento, postura e compostura e comportamento na ocorrência. Não está dentro da ordem do porco ao cubo, mas eu consigo lembrar que aqui nós temos os 5 requisitos. Então, a afirmativa 3 está correta. Agora, a 4. Uma intervenção policial militar deve ser dividida em etapas. Dividida em etapas. Então, aqui é uma afirmativa que fala das etapas da intervenção policial. Então, quais são as etapas? Etapas da intervenção policial. DPEA. DPEA. Vamos lá. Diagnóstico. Ó, o D do DPEA. Plano de ação. Execução e avaliação. Perfeito. Perfeito. DPEA está aqui, ó. Verdade. Então, todas são verdadeiras. Todas estão corretas. Assim sendo, a alternativa B para a questão de número 5. Ok? Muito bem. Vamos para a nossa penúltima questão. Ó, questão 6. Questão do CESP de 2022. É uma questão naquele formato para relacionar a segunda coluna de acordo com a primeira. Ok? Então, sempre começando a análise pela primeira afirmativa da segunda coluna. Vamos lá. Olha como é que fica fácil entender quando a gente lembra das palavras-chave. As palavras-chave, sim, economizam espaço em nossa mente. Refere-se ao estabelecimento de contatos, contatos com a comunidade, que proporcionam a familiarização com os hábitos, costumes e rotinas. Bom, gente, o contato que eu tenho com a comunidade, o que é isso? É uma relação, não é isso? Com a comunidade. Relação me faz lembrar de quê? De relacionamento. Então, o relacionamento é um requisito básico da intervenção policial. Ok? Então, aqui, ó, a primeira afirmativa, sem precisar ler o restante da frase. Tá? É o número 3. Ok? Número 3. Bom, se o primeiro número aqui da sequência é o número 3, olha só. A alternativa A diz que começa com o número 2, eliminada. A alternativa B, a sequência começa com o número 5, eliminado. A alternativa C começa com o número 3. Opa, então fica na espera aí para a gente poder confirmar. E a alternativa 1, a sequência começa com o número 1. Então, eliminado. Então, mas será que é a letra C mesmo, que é a alternativa C? Vamos ver aqui, ó. A segunda afirmativa. O conhecimento dos aspectos físicos do terreno. Olha só, gente.
assegurando a familiarização indispensável no melhor desempenho operacional. Então, conhecer os aspectos físicos do terreno diz respeito a quê? Ao conhecimento do local de atuação. Então, é o número 4. 3, 4. 3, 4. Ok? Então, a gente não precisa nem ler o restante da frase para saber que essa aqui é a correta. Beleza? Então, a alternativa C é a alternativa correta para a questão número 6. E a nossa última questão de hoje, questão 7, a questão do EAP de terceiro sargento de 2022. Ela pede para marcar a alternativa incorreta dessa vez, tá? É a incorreta. Vamos ver aqui, ó. Alternativa A. Os pontos de foco são partes dentro da área de risco. Vamos lá, gente. Os pontos de foco são partes dentro da área de risco. Senhor foque. Área de segurança, área de risco, ponto de foco. Então, a relação do ponto de foco é com a área de risco. Então, de fato, os pontos de foco são partes da área de risco. Agora, tem um detalhe aqui, ó. É muito comum a banca trocar ponto de foco por ponto quente e falar que os pontos quentes são partes da área de risco. Não está correto. Aqui está certo. Que requerem monitoramento específico e demandam imediata atenção do policial militar, uma vez que deles podem surgir ameaças que representem risco à segurança dos envolvidos. Então, está tudo certo. Dos pontos de foco podem surgir ameaça. Correto? Podemos eliminar a letra A. Letra B. No processo mental da agressão, identificar, decidir e agir. IDA. São as etapas percorridas por uma pessoa que tem a intenção de agredir o policial militar. Beleza. As 3 etapas. Usualmente, olha usualmente aqui, ó. Usualmente, as etapas do processo mental da agressão percorridas pelo suspeito ocorrem na sequência citada. Porém, ocasionalmente, podem não ocorrer naquela ordem. É justamente isso. A frase não fala que obrigatoriamente ocorre nessa ordem, fala que usualmente, mas ocasionalmente pode não ocorrer nessa ordem. Então, a alternativa B está correta, podemos eliminar. Vamos para C agora, ó. O estado de prontidão no estado de atenção, o policial militar, ó, gente, o policial militar detecta um problema e está ciente de que o confronto é provável. Aí eu pergunto para vocês, qual é o estado de prontidão que o policial detecta um problema e está ciente de que um confronto é provável? Agora tá fácil, tá? Porque eu já vi isso aqui inúmeras vezes. É o estado de alerta. Porque no estado de atenção, o policial não detecta problema. No estado de atenção, o policial não visualiza nenhum problema, nenhum ato hostil, nenhum risco, nenhuma ameaça. Ok? Então, aqui, ó, incorretíssima. Letra C. Que é a que nós estamos procurando. Ok? Para confirmar agora, a alternativa D. Nos fundamentos da abordagem policial, a pessoa em atitude suspeita entende-se por unidade de comando, a coordenação centralizada da intervenção policial. Isso mesmo. Coordenação centralizada da intervenção policial, que garante o melhor planejamento, fiscalização e controle das ações. Perfeito. Eliminado, confirmado então a incorreta, alternativa C. Beleza? E assim, meus amigos, encerramos a nossa aula de hoje. Próxima aula, vamos começar o segundo tema central do MTP 01, que é processo de comunicação. Tá?